Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje nós temos algumas leituras que falam das aflições, perseguições. Na carta aos Coríntios, São Paulo usa um jogo de palavras para entender o que é o corpo de Cristo. Que nós, quando somos batizados, nós participamos do corpo de Cristo. O que quer dizer isso? Que nós estamos unidos na comunhão dos santos com esse batismo, de uma forma que quando nós somos aflitos e recebemos a consolação, também consola o resto do corpo. Existe uma comunhão entre nós, né? Os santos sempre buscavam as aflições para consolar os que estão afastados de Deus, para servirem de exemplo. Madre Teresa de Calcutá tinha uma oração fortíssima: Senhor, quando eu estiver com frio, dá-me alguém para eu agasalhar. Quando eu estiver com fome, dá-me alguém para eu dar comida, saciar a fome. Quando eu estiver com sede, dá-me alguém para que eu possa dar água. Ela entendeu bem que quanto mais ela sofre e renuncia com Cristo, mais ela abraça todo um povo que ainda não tem um conhecimento, uma intimidade com Jesus. Então aqui é um jogo que ele mostra que nós estamos unidos, que as nossas aflições não são em vão. Isso por quê? Porque no Evangelho fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz. E é um pouco contrastante aqui, né? Feliz o pobre em espírito. Pobre em espírito é quem? Quem é pobre em espírito? O desapegado de tudo e que se coloca como um mendigo de Deus, né? O seu bem é Deus, o resto que se dane. Se eu tiver que perder tudo, considero esterco. Quem falou isso? Tudo como esterco. São Paulo, né? Em outra passagem ele diz: eu sei viver na escassez, eu sei viver na abundância. Porque na verdade, vocês principalmente que são pais e mães de família, vocês não têm voto de pobreza. Então, o certo, é uma pena que pouca gente reza o suficiente, o certo é o quê? Se vocês estão na escassez, né? Na pindaíba, glória a Deus. Se entrou dinheiro, você vai ter que poder, glória a Deus. Não precisa ficar também fixado, tem que ficar só na pindaíba, né? Saiba viver dos dois modos. E como é que é saber viver quando você está com abundância? Ser caridoso, ser desapegado. Pode até comprar alguma outra coisa, mas ser sempre caridoso. Esse é o caminho de um cristão. Não é tanto preocupar se você tem que ficar... Às vezes alguém me pergunta: padre, mas aí nós cristãos temos que sempre ser pobre e não ter... Não é isso. É que os bens materiais em si são apêndices da vida. Apêndice, né? Quando eu digo que não me interessa se o paroquiano anda de bicicleta ou se tem um avião, eu não estou querendo desprezar quem usa bicicleta. Por que quem usa bicicleta não pode ter um avião? Ah, meu Deus do céu. Eu estou dizendo que se tendo bicicleta ou tendo avião, não é isso que faz feliz. Pode ser quem está de bicicleta muito mais feliz do que quem tem 2, 3 aviões. É isso. Eu não estou desprezando quem está usando bicicleta. Eu estou dizendo que a felicidade é um dom de Deus. Então esse é o caminho do cristão. Viver, saber viver na escassez, sem murmurar, confiando na providência de Deus. Saber viver na abundância, quando vier, né? O problema hoje é que nós temos o bendito apego. Não pode entrar um dinheirinho que já começa a faltar na missa. Já começa a ficar sem rezar. Já deixa de fazer adoração. Aí como é que faz? Eu fico até com medo de mandar vocês ficar rico. Melhor ficar na pindaíba, rezando, né?
porque não sabe viver na abundância, só sabe viver mais ou menos na pindaíba. Agora, quem souber viver na abundância, como? Não importa a conta bancária, você vem adorar todos os dias, você vem rezar, ajuda os pobres, faz caridade, ajuda a igreja, não falta missa domingo nem se chover canivete, aí tudo bem, aí você sabe viver na abundância, né? Então essa é a chave do cristão. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Quantas pessoas aflitas hoje, justas, né? Os mansos, porque possuirão a terra. Nós que somos de temperamento mais forte, né? A gente tem que controlar os cavalos. Ontem, na missa de manhã, eu fui falar do perdão também, né? E tinha uma criança que lembrava de uma outra missa antiga, em que eu falei que tem que esperar passar o vulcão para depois falar, né? Quando você está bravo. Aí ele lembrou. Eu falei, o que você aprendeu hoje? Tem que esperar passar o vulcão. Eu falei, isso tem muito tempo. A criança guarda, né? Quando alguém te fere, você espera passar o vulcão e depois você age. Se a gente for de temperamento mais forte, né? Espera o vulcão passar, depois você toma a sua decisão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Oh, como eu tenho fome e sede de justiça, de fazer justiça, né? Hoje mais que nunca, eu estou sedento de justiça divina. Venha, Senhor, faça a sua justiça. Bem-aventurados esses que são sedentos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, quem perdoa. Ontem a gente trabalhou o perdão, já mandei no grupo já. O primeiro pedido de perdão, você viu a resposta, né? Eu esperei tanto tempo, vamos viver como irmãs, né? Eu tinha vergonha de falar com você. Você não sabe a alegria que eu estou da sua mensagem. Uma mensagem, né? Olha como mudou completamente. Bem-aventurados os puros de coração. Puros. Aqui é aquela história do purgatório. Por que tem purgatório? Porque quem não está puro e morre, tem que purificar-se no purgatório para ver a Deus. Porque verão a Deus. Quem não está puro ainda, não verá a Deus. Os santos se purificam onde? Aqui. Oferecendo todas as fadigas, sofrimentos, orações, para que se tornem cada vez mais semelhantes a Jesus neste mundo. Aí eles se santificam, se purificam. Mas tem uns que vão na repescagem, né? Vai cambaleando, morre, não teve ainda uma conversão profunda. Mas às vezes tem muitas pessoas que rezam por essa alma. Então Deus tira do inferno, mas ele não pode ainda ver a Deus. Ele precisa se purificar para ver a Deus. Por isso que o purgatório. Ah, mas não tem essa palavra. Pelo amor de Deus. Não tem necessidade de existir a palavra purgatório. Mas se fala o tempo inteiro de purificação na Bíblia. 1 Coríntios 3,10. As nossas obras que não forem alicerçadas em Cristo serão passadas pelo fogo. Aquelas que são alicerçadas em Cristo permanecerão. As outras não. Isso é purificar-se. Também no livro de Macabeus, Judas Macabeus, quando ganha a guerra, ele olha que os soldados tinham idolatria, ele pede orações pelos soldados para que saiam do purgatório. Claro que não pediu oração para quem está no inferno, porque quem está no inferno não sai do inferno. Certo? Bem-aventurados, quem mais? Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos que chegar e tentar resolver, promovendo a paz, e não criando mais fofoca, calúnia, difamação, botando fogo onde já está, já chama, né? A nossa função é amenizar a situação de brigas. E bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando sois injuriados, perseguidos. Que coisa estranha, né? Porque na verdade Jesus foi assim. Quando você fala a verdade, eu disse ontem, ou a pessoa converte, ou ela te odeia. E quando ela te odeia, o que ela tem é a linguinha na boca, para espumar, não é? Isso você já tem que saber. Ou você para de falar a verdade. Esse é o problema, quando você está preocupado em agradar todo mundo, né? Que todo mundo fala só bem de você, que ninguém fala mal, aí você é o isentão, o morno. A música que tocar, só que aí você não vai ser bem-aventurado. Você vai ser bem-aventurado se você falar a verdade. Como João Batista falou para Herodes. Não tinha permitido casar com ela, né? Ou não? Vocês vão ser isentões ou vocês vão falar a verdade? Ixi, está fraco. Então fala a verdade. Doa a quem doer. Claro, não quer dizer que nós não tenhamos que ter misericórdia com quem é pecador e ter paciência, porque Deus tem paciência com a gente, não é? A gente também não tem que ficar a ferro e fogo que a pessoa se converta. Você vai trazendo para a verdade progressivamente. Uma missa dominical como a de ontem. Tem gente que concorda 100% comigo, tem gente que é 98, 90, 70, 60. Tem uns que vêm, tapa os ouvidos, né? Para não ouvir. Tem de tudo. O importante é que todo mundo continue, persevere. Porque aí, pouco a pouco, vai se familiarizando com a verdade. Pouco a pouco. Ah, mas o que garante que o senhor está falando a verdade? Eu só falo o que é na doutrina da igreja. Eu não posso falar publicamente opinião pessoal minha que não é da igreja. Eu não tenho essa permissão. Quando eu estou aqui, eu não posso falar opinião pessoal minha que não esteja fundada, alicerçada na doutrina da igreja. Por isso que quando o caldo entorna, quando eu falo a verdade, o padre Pablo sai lá na frente depois do fogo normal. Ou não? É mais forte. Se eu não estivesse falando o que é a igreja, com certeza já teria caído. Concorda ou não? Ou não? Então vocês falam o que a igreja ensina. Quando eu digo igreja, instituição. Porque tem muitos membros da igreja que não falam a verdade e ensinam o contrário da verdade. Até da hierarquia. Não interessa. Procure a doutrina da igreja, pura, santa, católica, apostólica, romana. Mesmo que a hierarquia da igreja, alguns não falem, siga o que a igreja fala. Ok? E vocês serão bem-aventurados. Estarão sempre no reino dos céus. Porque quem é perseguido, o verbo está, a gente viu no curso bíblico, o verbo está no presente, não foi? É o reino dos céus. Então vocês serão sempre bem-aventurados. Assim seja.